E hoje o Papo com o Especialista do site euclidesdacunha.com está recebendo o promotor de justiça, Dr. Marcelo Cerqueira, que vai falar um pouco para a gente sobre o dia da eleição, que faltam apenas 3 dias. Dr. Marcelo, explica para a gente como é que está sendo organizada as eleições de 2022 aqui na cidade de Euclides da Cunha por parte da promotoria. Joia, Viviane. Primeiro, deixa eu registrar o meu contentamento de estar aqui com vocês, né, nesse espaço, né. O papo é com um especialista, conquanto eu não seja um especialista em direito eleitoral, mas eu registro minha satisfação, a satisfação de pela primeira vez estar aqui nos estúdios da euclidesdacunha.com, né, nessa casa que já foi a casa de Dilson, de Zé Dilson, pessoa de saudosíssima memória e com quem eu tive a honra, né, a satisfação de lá atrás também, de bater papos, de conversar e de conceder algumas entrevistas, sempre falando ao povo de Euclides da Cunha também, através da pessoa de José Dilson. Então, registrada a minha satisfação de estar aqui com você, com Jace. Que participação o Ministério Público tem nisso? Qual é o papel do Ministério Público? Fiscalizar. Fiscalizar para que a eleição transcorra dentro da mais absoluta normalidade. Fiscalizar para que a vontade do eleitor seja respeitada. Fiscalizar para que não ocorram crimes eleitorais, né? Fiscalizar para que todo este processo transcorra dentro da mais absoluta paz, da mais absoluta tranquilidade, me perdoe. E veja, e é importante registrar, Jace, Viviane, que aqui em Euclides da Cunha nós temos um histórico, não é? Eu estou aqui em Euclides da Cunha há 25 anos, não é? 25 anos. Nós temos um histórico de eleições tranquilas. Por óbvio que aqui e acolá há algo a ser ajustado, não é? Mas nada que fuja do normal, nada que fuja do corriqueiro. Então, é preciso dizer que as eleições estão sendo preparadas, está tudo pronto para o dia 1º, que o Ministério Público tem fiscalizado, não é, as atividades da Justiça Eleitoral, dos candidatos, dos eleitores, apresentado aqui e acolá algumas pequenas representações para corrigir rumos, e está tudo pronto para o dia 1º, né? E eu quero aproveitar esse momento inicial, essa fala inicial contigo, falar para os seus internautas, para os seus ouvintes, para os seus seguidores, em todas as suas mídias sociais, as mídias sociais da euclidesdacunha.com, falar para essas pessoas e conclamá-las, né? Chamá-las, para que no dia 1º, logo nas primeiras horas da manhã, 8 horas da manhã, abrem as sessões eleitorais para receber os votos. Que a gente possa se dirigir às sessões eleitorais com espírito desarmado, né? Com tranquilidade, com paz no coração, e que a gente possa depositar o voto para o candidato, para os candidatos que a gente verdadeiramente acredita que farão diferente nas nossas vidas, nas vidas das nossas famílias, das nossas comunidades, do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Acho que falei demais, mas em essência eu respondo a sua pergunta dizendo que há todo um preparativo que está sendo cumprido rigorosamente, né? Em dias. Dia 1º tudo estará pronto para receber o eleitor, e essas eleições contam, né, como sempre contaram, com a efetiva fiscalização do Ministério Público, irmanados aí o Ministério Público com outras tantas instituições que compõem o sistema de justiça, que compõem o sistema de segurança pública, como é o caso da Polícia Civil, da Polícia Militar. Promotor, quais são as principais fiscalizações, né, que vocês fazem dentro desse período? Quais são os atos ilícitos que vocês poderiam estar fiscalizando? O Ministério Público fiscaliza tudo, né? E vislumbrando qualquer coisa que fuja daquilo que é a letra da lei, o Ministério Público é chamado para intervir para que a letra da lei seja efetivamente cumprida. Veja, agora, para dar um exemplo, agora, há pouco eu saí da promotoria para vir aqui para esse bate-papo muito gostoso, já agradecendo o suco de manga com maracujá, estava uma delícia, recepção nota 10. Nós estávamos reunidos, tá certo? Lá na Promotoria de Justiça, com um conjunto de pessoas que representam as mais diferentes agremiações,
partidos políticos, coligações, federações, candidatos. Com que objetivo? Né? O último dia de campanha é o dia 1º, né? O dia 1º agora de outubro. No sábado, exatamente. E nós tínhamos aqui em Euclides da Cunha uma coincidência de ações de propaganda eleitoral. Não é? Coligação tal e qual, candidato tal e qual, querendo fazer no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo lugar. Euclides da Cunha é uma cidade grande, de porte médio, mas não é tão grande que comporte 2 eventos políticos no mesmo dia, no mesmo local. Então, nós demoradamente conversamos, discutimos, né, e acabamos por consensuar um acordo, por ajustar um acordo que preserve a paz, né, que preserve a ordem pública. Então, são nessas coisas que o Ministério Público atua. Então, qualquer indicativo mínimo de que a lei, né, de que a ordem vai ser turbada, e o Ministério Público está lá para intervir e para atuar. A partir daí, Viviane, a gente poderia falar eventualmente em crimes eleitorais. Sim, talvez isso interesse ao teu seguidor, ao teu seguidor, ao internauta. Acho que a Siri vai me atrapalhar aqui. Não vai. Então, os crimes eleitorais, né, que são mais cometidos. Isso. Veja, nós temos crimes eleitorais que estão, seja no Código Eleitoral, e talvez o seu eleitor esteja pouco se importando para esse tecnicismo, né? Temos crimes eleitorais em outras leis. Vamos pensar, vamos pegar alguns deles, aqueles que são mais comuns, para a gente conversar com o teu público. E aí eu quero pegar o primeiro deles. Vender o voto e comprar o voto é crime. E veja, é crime tanto o eleitor que bate à porta do candidato, me dê 10, me dê 20, me dê 30, me dê um saco de cimento, me dê um óculos, me dê 1000... Volta de cabresto. Me dê 1000 blocos, me dê 1 milheiro de telha para eu votar no seu candidato, para votar em você. Isso é crime. Vender o seu voto é crime, né? É crime, e é um crime com uma pena alta. Uma pena alta pode levar o cidadão para a cadeia. Então, tanto comete o crime o eleitor que vende, não é? Ou promete vender, quanto comete o crime o candidato, não é? Que compra, o candidato, o cabo eleitoral que compra. Não é? Nessa eleição, poucos candidatos da nossa região. Temos candidatos filhos de Euclides da Cunha, temos candidatos filhos de cidades vizinhas, mas poucos candidatos. Mas o candidato que compra está cometendo crime. Como nessa eleição a gente tem poucos candidatos, pode eventualmente cometer crime também o cabo eleitoral, a pessoa que trabalha para o candidato que eventualmente queira cometer. Então nós temos esse primeiro crime, que é um crime que é comum, infelizmente, acontecer, né? E aí, mais uma vez, é chamar a consciência do eleitor, né? Do eleitor que fala contigo através das redes sociais, do eleitor que fala contigo através das mídias sociais mesmo. Não venda seu voto, eleitor, né? Viviane, a gente só vai ter um Euclides da Cunha melhor, a gente só vai ter um estado da Bahia melhor, a gente só vai ter um país melhor quando as pessoas que nós escolhermos para governarem o país, as pessoas que a gente escolher para nos representar na Câmara de Vereador, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, eles brotarem da nossa consciência mais íntima. Não é? De melhorar a vida de toda uma população e não a única. Exatamente. Vender o voto é vender o nosso futuro. Então esse é o primeiro crime que eu queria chamar a atenção. Existe uma série de outros crimes. Então, os que são mais comuns. Os mais comuns, a gente poderia falar, por exemplo, que transportar eleitor no dia da eleição é crime. Né? Fazer o transporte. E esse é um crime que quem comete basicamente, tá certo, é o candidato, não é? O representante da coligação, eventualmente o representante político em determinada localidade. Então, não é possível transportar o eleitor. Tem exceção? No dia da eleição, tem exceção? Claro que tem exceção. Veja, se eu, tá certo, estou indo votar na sessão eleitoral vota minha esposa, vota meu irmão, vota meu tio, não é? E eu estou indo com meu carro, não é? E é justo que eu dê carona a eles para que eles vão comigo, entende? Então, aí não se está cometendo crime nenhum. Crime é quando eu
tá certo? Trabalhando para um determinado candidato, para uma determinada coligação, eu pego minha van, eu estou recebendo ali para transportar 50, 100, 200 eleitores da localidade tal para a sessão tal, para que eles possam votar. Então, no dia da eleição, salvo os veículos que estão devidamente autorizados pela Justiça Eleitoral, eles vão ter no caso, vai ter carros, né, para essas comunidades. Exatamente. A Justiça Eleitoral ela tem o poder de requisitar dos órgãos públicos, da prefeitura, das universidades públicas, dos órgãos públicos todos. Ela tem o poder de requisitar carros, colocar esses carros à disposição do público e mesmo carros para realizar o transporte de urnas, essa coisa toda. Sim. Então, haverão carros que estão requisitados pela Justiça Eleitoral, eles estarão devidamente identificados com o dístico, né, com o símbolo da Justiça Eleitoral. Esses carros, sim, podem transportar eleitores. Então, a gente já falou de 2 crimes. Que outro crime a gente poderia... Deixa eu ver se me ocorre agora. Se você me ajudar nesse bate-papo. O título. Tem muita gente que acaba deixando o título também. Não, né? Deixar o título não seria. Deixar o título não seria crime. Não seria crime eleitoral. Sim. Veja, o título é um dos documentos que você utiliza para votar. E aí a gente já está entrando em outra coisa. Eu não falo nem deixar o título, no caso, em casa. Eu falo que tem muita gente que é encontrada, né, com carros, com títulos dentro. Sim, você reter o título do eleitor é crime também. Reter o título do eleitor é crime também. Que outro crime comum acontecer? Boca de urna. Isso. Vamos lá, boca de urna. Principalmente na porta das escolas. O cabelo branco, a idade já vai fazendo com que a gente esqueça as coisas. São muitos crimes também. São muitos crimes. Eu estou tentando pensar os mais comuns. Boca de urna, né? Você está se dirigindo para a sua sessão eleitoral e tem 4 ou 5 pessoas ali lhe abordando para lhe convencer a votar no candidato tal qual. Isso também é crime. Veja, vou bater nessa tecla mais uma vez, Viviane. É necessário que a gente respeite a vontade livre do eleitor. Livre do eleitor. Então, boca de urna é crime, né? Boca de urna é crime. E a partir daí a gente pode conversar sobre algumas outras coisas. Outra coisa, só para tirar uma dúvida, o eleitor ele pode utilizar o adesivo, a camisa do candidato no dia da eleição? Joia, pode sim, pergunta fantástica. E a gente já começa a conversar sobre aquilo que pode ou não pode no dia da eleição. No dia da eleição, o eleitor pode silenciosamente utilizar da camisa do seu partido, da camisa do seu candidato, tá certo? E se dirigir de uma forma silenciosa, tá certo? Até a urna, tá certo? E votar. Tá certo? O que ele não pode? O que é que não pode acontecer? O que não pode acontecer é a gente encontrar, por exemplo, 100, 200 eleitores. Eu estou dando um número assim, por óbvio que esse não é um número exato, né? Mas todos eles portando uma camisa da mesma cor. E no mesmo lugar. E no mesmo lugar. Tá certo? Essa aglomeração já não é possível. A Polícia Militar... E como a Polícia Militar e Civil... A Polícia Militar, a Polícia Civil, nós temos aqui a Polícia Militar muito bem comandada pelo Tenente Coronel Macedo, nós temos aqui valorosos delegados, a Corpinha, a sede da Corpinha, Euclides da Cunha, né, hoje sobre a coordenação do Dr. Paulo Jazon, né, Dr. Vitor, delegado municipal, delegados assim de altíssima qualidade. Então, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, né, desde há muito tempo, instituições altamente treinadas e todo mundo atento para evitar boca de urna, compra de voto, para evitar qualquer tumulto, né, e para deixar que a eleição transcorra no clima de mais absoluta paz, da mais absoluta tranquilidade. Diante disso, como essas polícias elas vão estar atuando, doutor? No caso, se encontrar um grupo de pessoas portando a mesma camisa de um mesmo candidato, vai ter uma abordagem de conversa ou já se configura um crime e essas pessoas são levadas à delegacia para estar prestando... Joia. Veja, por óbvio que em um primeiro momento sempre, né? E essa é a minha conversa mesmo com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Em primeiro momento é sempre interessante a gente identificar quem são os líderes daquele movimento. Epa, de onde é que veio essas camisas todas? Quem é que está liderando esse grupo aqui? E procurar conversar. Né? Conversar sempre é a melhor solução. Né? Achar uma solução, né, educada, cortês. Olha, isso não está legal, isso atenta contra a normalidade do pleito, contra a normalidade das eleições.
Estou lhe pedindo aqui encarecidamente, por favor, colabore com o Ministério Público Eleitoral, colabore com a Justiça Eleitoral, colabore com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Dispersa o grupo, vai para casa, já votaram, não votaram, votem e vão para casa. Por óbvio que se essa conversa amiga, se essa conversa educada, ela não surtir efeito, por óbvio que tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar têm instrumentos para fazer cumprir a lei. Isso. E a lei precisa ser cumprida. Olha, você não quis, não é, obedecer por bem, vai obedecer por mal. É mais ou menos o que um bom pai e uma boa mãe fazem com seu filho. Está lá o filho, né, dando um trabalho, não é? Meu filho, ó, o caminho é esse. Minha filha, o caminho é esse. Vamos cumprir, tá tudo ok, tá? Não cumpriu? Por óbvio que o pai e a mãe, né, no exercício do poder familiar e do dever de educar seu filho, precisa colocar uma puniçãozinha. Não aprendeu por bem, vai aprender por mal. Né? É mais ou menos isso. A Polícia Militar, e nós temos um coronel extremamente cortês, educado, bom de conversa, né, que é o Coronel Macedo. A Polícia Militar vai procurar resolver essas situações, obviamente, no primeiro momento, tentando conversar. Resolveu na conversa? Que beleza. Não resolveu? Né? Vai. A ordem de prisão, né? Se eventualmente for necessário, haverá sim ordem de prisão para aqueles que eventualmente desobedecerem e incorrerem em crimes eleitorais naquele dia. Geralmente, essas pessoas que cometem esses crimes, elas ficam presas num período da eleição, no dia da eleição, ou esse período ele é mais elevado? Joia. Isso depende do crime que for cometido. Sim. Porque a cada crime é combinada, né, é estipulada uma pena, né, que tem um tempo menor ou um tempo maior. Sim. Né? A depender da quantidade da pena, a pessoa pode ficar presa lá por um bom tempo. Né? Se for um crime cuja pena não seja superior a 2 anos, essa pessoa não vai ficar presa. Essa pessoa vai ser levada à delegacia de polícia civil aqui em Euclides da Cunha. Lá vai ser formalizado um termo de ocorrência circunstanciado. É uma espécie de inquérito pequenininho, tá certo? A pessoa vai ser liberada. Esse inquérito, esse TCO, vai ser encaminhado para a Justiça, o Juizado de Pequenas Causas, e muito certamente lá adiante essa pessoa vai ter que pagar uma pena, que de regra é uma pena pecuniária. Vai ter que pagar uma multa. Para os crimes pequenos. Sim. Por exemplo, nós conversamos aqui na compra de voto. Sim. Compra de voto, não vai ter, na compra de voto a Polícia Militar não vai chegar conversando. Na compra de voto a Polícia Civil não vai chegar conversando. Na compra de voto o Ministério Público não vai chegar conversando. Na compra de voto, por exemplo, vai haver de imediato voz de prisão. Está preso, vai levar preso e muito certamente, a partir das provas que forem coletadas, vai ficar preso por um bom tempo, porque esse é um crime mais grave. Então existem crimes mais graves que podem ensejar uma prisão por maior tempo, existem crimes menos graves que a pessoa vai à delegacia, formaliza um TCO e não fica preso. Como a quantidade de santinhos, né? Tem muita gente que tem aquela mania de carregar aqueles santinhos em excesso dentro da bolsa. Qual a quantidade dela? Acho que 1, 2, né? No máximo. Os santinhos, carregar santinho na bolsa por si só não é crime. A partir daí a gente pode configurar alguns ilícitos eleitorais. E quantidade? Porque eu já trabalhei em uma cidade onde uma mulher, ela estava com uma quantidade na bolsa, cerca de 100 santinhos daquele dentro da bolsa. Ela foi denunciada e foi levada para a delegacia. Veja, ter santinho só, por si só, não é muita coisa. Sim. Muito certamente essa senhora tinha santinho no dia da eleição e estava fazendo boca de urna. Isso. Né? Então, assim, os santinhos estavam ali porque ela estava convencendo o eleitor. Então, o ato. Isso. Então, ela foi presa por conta da boca de urna. Entendi. Entendeu? Ela não foi presa essencialmente pelo santinho. O santinho, na realidade, o santinho ali tá a cola dos votos que ela queria receber daquele eleitor, ou queria que aquele eleitor fizesse, né, para ela. Então, é a ação em si. O fato que levou ela à prisão não é o fato de ter santinhos em sua bolsa, mas é o fato de estar utilizando aqueles santinhos para fazer boca de urna. Cometer uma ação, exatamente. Porte de arma, doutor. Porte de arma. Veja, tem pessoas que têm porte de arma e podem legalmente portar consigo as suas armas que estão devidamente registradas, né? Nesse ano, o Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão de cúpula da Justiça Eleitoral, né?
nós temos o juiz eleitoral, os tribunais regionais eleitorais e o grande tribunal, que é o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, ele achou por bem proibir o porte de arma, mesmo para aquelas pessoas que legalmente portem a arma. Imagine que Viviane gosta, né, de arma, se sente mais segura com a arma e, valendo-se das possibilidades da lei, vai lá, né, junto aos órgãos competentes, Polícia Federal, e retira o seu porte, tem seu porte, sua arma registrada direitinho. Viviane, que tem o porte de arma naquele dia, não pode ingressar na sessão eleitoral. Ela não pode estar a 100 metros da sessão eleitoral portando a arma dela. Ela vai ter que deixar a arma dela em casa para, desarmada, se dirigir à sessão eleitoral para votar. Eu, pessoalmente, acho que essa é uma atitude que veio em muito boa hora. Infelizmente, Viviane, nós vivemos um momento de uma eleição muito polarizada, né? Aqui em Euclides da Cunha, graças a Deus, graças à ação forte, firme da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, graças mesmo ao povo bom que nós temos, um povo ordeiro, um povo pacífico, nós não registramos nenhum tipo de incidente. Mas todo mundo sabe, né, que em outras cidades, em outros estados, a gente já registrou inclusive mortes por conta de questões políticas, né? O grupo de lá e o grupo de cá, que sim, foram lá os tiros e um morreu, outro ficou ferido. Felizmente aqui a gente não tem. Então, por conta desse acirramento de ânimos, a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, resolveu suspender o porte de armas para as pessoas que inclusive têm o porte no dia da eleição, e essas pessoas não podem se aproximar, né? Então, vai essa dica, não vá, vai ser abordado pela Polícia Militar, vai ser abordado pela Polícia Civil, vai ser abordado pelo Ministério Público, vai ter dor de cabeça, vai para a delegacia. Então, o conselho e o pedido para aqueles eleitores que tenham os seus portes de arma, deixe sua arma em casa, a eleição está tranquila, vá desarmado, seja de arma, seja de espírito, e vai dar tudo certo. Venda de bebida alcoólica nos dias que antecedem e no dia da eleição. Uhum. Vamos lá. Essa é uma portaria que acabou de sair, né? Eu recebi por e-mail, inclusive hoje, nas primeiras horas do meu trabalho, da manhã, eu não tive ainda a oportunidade de ler a portaria toda. Doutora Cirlei, eu acho que também, acertadamente, ela já emitiu uma portaria suspendendo, proibindo venda e consumo de bebidas alcoólicas. E me parece que ela estende, porque normalmente o que os juízes eleitorais fazem é suspender da 0 hora, né, do dia 2 até a 0 hora do dia 3. Né? Então, das primeiras horas do dia da eleição até as últimas horas do dia da eleição. Veja, eu como te disse, eu não li a portaria, mas a portaria já está publicada. Salvo engano, uma leitura muito rápida, mas eu me comprometo aqui contigo a mandar o texto da portaria. Me parece que a doutora Cirlei estendeu um pouco mais. Pelo que eu li, e aí eu quero só dizer que eu li rapidamente, eu posso estar equivocado, mas pelo que eu li, a proibição ela começa às 6 horas da manhã do sábado e vai até às 6 horas da manhã de terça-feira. Segunda ou terça-feira. E aí, de verdade, eu lhe peço desculpas. Eu escutei. Eu lhe peço desculpas, mas fica o compromisso de encaminhar aqui para o euclidesdacunha.com para publicação, inclusive, tá certo, dessa portaria. Mas acho uma portaria muito bem-vinda. É necessário que nós sejamos sóbrios, né? Veja só, nenhum de nós escolhe, né, o seu parceiro, a sua parceira embriagados, né? E a gente, de igual sorte, a gente não deve escolher aqueles que governarão os nossos destinos embriagados, né? É inegável, né, que quando as pessoas estão bebendo e com uma certa aglomeração, a possibilidade de você se deparar com uma confusão é muito maior. Então eu penso que é uma precaução muito boa, né,
essa proibição que vem da Justiça Eleitoral. Ninguém vai morrer, não vai acontecer nada, vai ser inclusive bom para a nossa saúde. Nós vivemos um momento que é um momento importante para os destinos do país, do nosso estado, da nossa cidade. Então vale a pena fazer isso de uma forma absolutamente sóbria. Doutor, eu gostaria de lhe agradecer pela presença, primeiramente, por estar esclarecendo essas dúvidas, tanto para a gente quanto para a população. E dizer também que o Sete Euclides da Cunha deseja uma eleição tranquila, uma fiscalização tranquila, né? Como você mesmo disse, o povo de Euclides da Cunha é um povo ordeiro, é um povo que realmente é calmo, e o que a gente deseja é exatamente isso, que essa calma e essa tranquilidade se perpetue nos dias da eleição e que não haja nenhum atrito. E gostaria também de deixar aqui as suas considerações finais, deixar aberta para as suas considerações então, finais. As considerações finais, Viviane, são considerações de agradecimento. Agradecer a recepção, né, de vocês aqui no Euclides da Cunha. Me senti em casa, adorei esse bate-papo, adorei esse espaço. Espero ser convidado para outras vezes, para voltar a saborear esse suco de manga com maracujá. De manga com maracujá. Tinha uma outra acepip ali, tinha um bolinho. Quem sabe eu não experimente esse bolinho na saída. Agradecer a você e a Jace. E mais uma vez eu quero conclamar, eu quero chamar a população de Euclides da Cunha, quero chamar a população de Quijingue, né, para que no dia 2 agora, espírito desarmado, né, em uma festa democrática que é absolutamente linda, que a gente possa se dirigir às urnas sem pressão de ninguém, gente. O voto é secreto, e aí só não leva a câmera. Olhei ali o celular, não pode ir com o celular. E não poder ir com o celular, Viviane Jace, é uma garantia para o sigilo do voto, né? Eu voto segundo a minha consciência. Eu voto e ninguém sabe em que eu votei. São as pessoas que eu quiser dizer. Exatamente. Entende? Então quero chamar todo mundo para o dia 2, o Ministério Público vai estar atento, vamos fazer uma festa bonita, vamos votar segundo a nossa consciência, evitar voto comprado, evitar voto vendido, evitar voto corrompido, evitar qualquer tipo de discussão. Vamos votar, vamos voltar para casa, né, e aguardar o resultado das eleições. Mas é só gratidão mesmo. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Satisfação é minha. Antes de finalizar, eu gostaria também de saudar a população de Quijingue, população de Tucano, Ribeira do Pombal, aqui Euclides da Cunha Canudos, que acompanham também, são internautas aqui do site euclidesdacunha.com e com certeza também estarão acompanhando essa entrevista. E se eu esqueci de alguém, de alguma cidade, né, que entre em contato com a gente também para se identificarem. E deixar claro que a portaria ele vai disponibilizar para a gente e até amanhã nós estaremos colocando no site euclidesdacunha.com para que você tenha acesso. Obrigada, e o Papo com o Especialista fica por aqui.